Alô galera, Vasco e Análise aqui, Marcelo falando. Tava deitado, vendo série, mas eu coloco Globo.com, GE, para notificar alguma novidade, alguma notícia do Vasco, né? E eis que eu recebo uma notificação, até em atraso, né? Aparentemente essa matéria tem 3 horas que ela foi publicada pelo Diogo Dantas, do GE. E eu já havia falado sobre ela, né? Havia menção em um canal do Vasco chamado Aqui Se Fala de Vasco. Eu soltei um vídeo sobre isso. E agora com a matéria oficial do Diogo Dantas, do GE, né? Eu soltar minha opinião aqui. Bom, qual é a notícia, né? Salgado reclamando que o Vasco quer pagar apenas 10% do que ele teria direito. Ele está reclamando que o Vasco quer um deságio para o Salgado de 10%. E ele está se insurgindo, né? Está com a insurgência dele, dizendo, olha, porra nenhuma, eu ajudo o Vasco há 50 anos, não é possível que vocês venham agora com esse papo para cima de mim, e vamos decidir isso em Assembleia Geral. Eu e outros credores que estão em situação análoga à minha. Mas as primeiras perguntas que aparecem assim para serem feitas, né, num pensamento, eu penso em Vasco o dia inteiro, o tempo inteiro, né? Se ele tem noção, se o Salgado tem noção onde o Vasco foi parar com a venda que ele fez para 777. Qual seria o pensamento do Salgado em achar que não deve responsabilização alguma por toda a sacanagem que ele fez, né? Transformar o Vasco em SAF, sabendo que um dia poderia falir, e agora não faliu, nem vai falir, porque tem a recuperação judicial. E depois da transformação do Vasco em SAF, vender, né? Doar o Vasco para 777. Toma aqui, né? Explico. Quando você pega, era 1,4 bilhão, lembra? Vasco vai ser vendido por 1,4 bilhão, não sei o quê. Aí toma Dieguinho, Flávio Dias, Wellington Campos, Fábio Azevedo, Zé Colmeia, todo mundo, né? Inflando isso aí, inflamando tudo, vamos vender e tal, o Vasco vai falir e vai ficar só a piscina, não sei o quê, né? E aí o Salgado vai e empurra a goela abaixo do vascaíno através de um monte de gente, né? A venda aconteceu de gente lá de dentro que fez um lobby danado. E aí depois percebeu-se que não era 1,4 bi porra nenhuma, era 700 milhões, mesmo assim, né? Os aportes iriam entrar depois da 77 meter a mão em ativos do Vasco. Já falei isso várias vezes. Pegou o dinheiro do Pedro Raul, do Ignaldo, do Andrei Santos, do Marlon Gomes, do Gabriel Peck, né? Então, e o Vasco doou para 777. Eu vou te vender por 70 milhões só, dessa grana aqui, o empréstimo ponte, que eu, Salgado, na minha plataforma eleitoral falei que ia fazer isso, e depois é teu, é uma doação com encargo, a gente chama doação modal com encargo. O que é isso? Alguém dá algo para outra pessoa e fala, olha, você tem que fazer isso, 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 fazendo isso, 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 é seu. Foi o que o Vasco fez, foi o que o Salgado fez, que o Osório fez e o que o Duca Estrada fez. Os três fizeram isso. O que eles fizeram? Toma aqui, ó, me dá 70 milhões, né? E toma o Vasco. Faz aí os aportes, né? Para você mesmo. Aporta para você próprio, vai ser majoritária, né? E aí vai pagando esses valores assim, tá aí doado. O Salgado tem noção do prejuízo que ele causou ao vascaíno? Vender algo que era centenário, nosso, que a gente tinha 100%, e agora não tem nem 30%, porque tem a tal da conta corrente aí, que um dia isso vai explodir, vai ser discutido na Câmara da Arbitragem, e desses 20% que sobraram aí, tem as execuções fiscais
da época do Salgado, da época da 777, que entraram contra o Vasco, entraram contra a SAF, pedindo garantia nesses 20% das ações que o Vasco tem, né? Tinha 30 e tal. Então, o Salgado tem noção do prejuízo que ele fez com a gente? Será que um dia, ao analisar os contratos, depois que houver a quebra da confidencialidade, sentença, apuração de valores que vão ser indenizados e tal, tudo vai ficar explicado, né? Os prejuízos, as não garantias dadas ao Vasco, as garantias dadas a 777, e agora ele está reclamando que vai ficar sem receber do Vasco, que não quer receber 10% de 90%, ele e outros credores, que não quer receber 10% de 100%, com 90% de deságio. É o mínimo que esses putos podem fazer, depois de tanto prejuízo, depois de tantas benesses, né? Não é possível que o Vasco tenha sido doado por esses três aí, Osório, Duque Estrada e o Salgado, sem que nada fosse entregue, nenhuma comissão daqui, nenhuma comissão dali. Isso é impossível, né? Então, esse vídeo aqui eu estou abrindo e não vou me estender muito. Por quê? Porque o Salgado não pode fazer mais uma sacanagem com a gente. Ele está querendo criar uma AGE para impedir a aceitação, para que haja uma repulsa dos credores lá na recuperação judicial, né? E vai ficar muito longe um polo do outro, o que o credor quer e o que o devedor quer, e aí vamos ter problemas na recuperação, e aí sim, falência, né? Então o Salgado pode ser culpado diretamente pela falência, ele e outros credores, que vão se insurgir, ele está dizendo, em assembleia, para impedir que o Vasco homologue, que o juiz da recuperação judicial homologue a recuperação judicial. Depois de tanta sacanagem feita contra o Vasco, depois de tanta sacanagem, né? KPMG com estudo errado, já falida quando assinou lá, dizendo que o Vasco poderia assinar com a 777, já falida quando assinatura do contrato, né? E uma porção de outras coisas, que, se eu for começar a falar agora, vou me estender muito. E eu tenho vários vídeos falando de 777, né? Eu falo de campo e bola, falo de 777, falo um pouco de política, falo de tudo do Vasco, né? Vasco é minha vida, depois da família e trabalho. Então, esse vídeo aqui é para avisar os meus inscritos que fatalmente teremos um problema com relação ao Salgado e credores que vão se unir ao Salgado para fazer uma AGE, para não aceitarem os valores que o Vasco apresentou em recuperação, para levar o Vasco à falência, caso não haja a aceitação desse grupo aí. Por quê? Isso é simples, né? O juiz, ele até adequa quando o valor não é muito longe, né? Se eu, numa recuperação judicial, quero pagar 100, o credor quer receber, eu, devedor, quero pagar 60, e o credor fala que é 80, faz-se um meio termo, paga-se 70, mas não como está aí agora. E deveria ser assim mesmo. O Salgado tem que pagar pelo que fez pelo Vasco, que pague no bolso. Ele, Osório, Duque Estrada, todos paguem no bolso, e que não haja a impossibilitação da homologação da falência, levando até a falência por conta desses caras, né? Essa notícia que está explodindo hoje pode amanhã ser lá discutida no Movimento Vasco do Povo, lá no Candim, tendo em vista tudo que o Vasco queria não tem mais. Ou seja, nesse momento tem um majoritário de 31%, Vasco tem 30%, está no controle acionário, tem uma discussão de 39%, olha que bagunça que está, né? Então mais um motivo aí para amanhã, lá no Movimento Vasco do Povo, haver uma discussão sobre isso, porque lá é o caminho, né? Quem está ao lado do Vasco associativo, ou ruim de tudo, Vasco majoritário das ações da Vasco SAF, não pode saber de todas as sacanagens que foram feitas pelo Salgado, pelo Osório e pelo Duque Estrada. Se gostou dos comentários, inscreva no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber meus vídeos quando forem ao ar. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.